Bem-vindos a mais um episódio do Pod da Trino, o espaço onde inovação, criatividade e impacto se encontram. Aqui vamos conversar sobre tendências, desafios e soluções que transformam ideias em ações. Conectamos mentes inspiradoras, histórias reais e insights que fazem a diferença. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Fabrícia Amorim Aride, ela que é psicóloga, neuropsicóloga e também mestra em psicologia. E nós vamos conversar sobre a depressão. Doutora, obrigada por ter vindo aqui participar do Pod da Trino, um prazer recebê-la. Infelizmente a gente vai falar de um assunto que a gente não gostaria de falar, mas que é importante falar dele sempre, né? Porque segundo estatísticas, 58,% da população dos brasileiros são acometidos pela depressão. Isso daria em média aí algo em torno de 12 milhões de pessoas, né? Então a gente começaria perguntando o que é a depressão? A depressão é uma doença mental que pode trazer uma série de incapacidades físicas, na funcionalidade, em como o sujeito atua, em nível social, em nível familiar, e que pode ser tratada. Doutora, por que há tanto estigma ou tanto preconceito ou tantas barreiras em relação à depressão, né? Por que às vezes o próprio indivíduo, a própria pessoa que é acometida da depressão se reserva a negar que tem e que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento? Eu acho que no primeiro momento é difícil a gente reconhecer alguns sintomas da depressão. Primeira coisa seria isso. Você usou a palavra perfeita, né? Existe um estigma, porque o depressivo, às vezes, ele é visto como aquela pessoa que não quer tomar banho, não quer sair de casa, não quer fazer nenhuma atividade física, não quer trabalhar. Então, muitas vezes, essa visão de que ele é um fardo. E eu falo que, na atualidade, grande parte de nós perdeu a capacidade de se sentir humano, porque nós temos 5 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. E muitas pessoas passaram até a estranhar essas próprias emoções. Então, eu não tenho que estar o tempo todo alegre. A tristeza faz parte de mim. Quando ela se torna um problema? Ela se torna um problema quando ela ocorre por um período maior, quando ocorre uma perda de sentido da vida, quando a gente vai ter, por exemplo, uma questão que a gente chama de anedonia. O que é isso, em palavras mais simples? É aquela pessoa que antes adorava fazer tal coisa e agora não vê mais sentido nenhum em fazê-lo. Perdeu realmente o prazer de ser, de estar na vida, de estar com pessoas próximas. Então existe o estigma, existe também essa questão social, porque o ansioso ele passa, né? Porque na verdade o ansioso, a imagem que você faz é que ele vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Até que às vezes ele paralisa, né? A ansiedade também pode ser limitante. E às vezes uma depressão vem depois de um período de muito estresse, de muita ansiedade e aí, portanto, um esgotamento. Perfeito. Agora, doutora, muito importante também a partir da identificação desses sintomas, né? Não só pela pessoa que está acometida, mas pelo esse olhar, né? A gente fala hoje tanto de escuta ativa, mas a gente precisa ter um olhar mais ativo também, né? Um olhar mais... A gente falou muito aí na época da Covid, da empatia. E será que a gente está sendo empático com quem mora com a gente, com quem convive com a gente no trabalho? Será que a gente está atento aí a alguns sintomas da depressão, que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre eles, né? E o quão a gente, enquanto humano, pode ajudar a identificar no outro algum sintoma da depressão? Então, eu acho que a depressão, ela na verdade, ela traz uma série de sintomas que podem, de alguma maneira, para a família, para quem está perto, não conseguir perceber a real gravidade do que está acontecendo. Mas é uma doença que me traz sintomas físicos, dores musculares, aumento às vezes até de pressão arterial, né, de problemas cardiovasculares. Ela vai me trazer ou hipersonia, ou seja, dormir um pouco mais, ou às vezes não dormir. Uma insônia geralmente terminal, né? Acorda de madrugada e aí na hora que ele vai dormir novamente o dia já está amanhecendo, porque ele perdeu esse sono. Então, às vezes a família não consegue conviver com esses sintomas. Fora
Denise, que eu acho que é muito importante a gente falar, até a gente como profissional de saúde mental. Não é fácil conviver com uma pessoa depressiva. Então, é óbvio que nós precisamos ser empáticos não apenas com as pessoas depressivas, mas ao mesmo tempo eu acho que para algumas pessoas falta recurso, porque nós estamos num mundo de soluções rápidas. Então, como pensar num processo de terapia que possa recuperar esse paciente em um mês? Não tem como. E você tocou num ponto muito importante, porque não é um profissional que vai cuidar da pessoa acometida com depressão, é uma rede, né? Exatamente. E o quanto também o sistema público, ou mesmo, né, as redes credenciadas têm esse suporte para que possa tratar dessa pessoa. E outra coisa interessante, doutora, se me permite dizer, a gente não trata só a pessoa, meio que a gente trata as pessoas que convivem com essa pessoa com depressão, né? Sem sombra Então é de importante dúvidas. que todos estejam abertos ao tratamento, né? Porque existe tratamento, claro. Existe tratamento, né? Algumas pessoas vão fazer a terapia, por exemplo, em casos de depressão leve ou moderada, né? A terapia ela é muito funcional. Mas existem alguns casos que essa depressão é por conta de questões biológicas, né, por conta de, às vezes, até falhas na produção de neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina, dopamina, noradrenalina, todos os hormônios que fazem com que a gente, de alguma maneira, perca um pouco essa possibilidade de desenvolvimento, né? Perfeito. Doutora, a gente vem de um histórico no Brasil de que as pessoas que eram consideradas anormais por alguma tipicidade, elas eram simplesmente consideradas loucas, colocadas em confinamento, em sistema confinados, enfim, toda essa história da saúde mental que a gente sabe que principalmente o Brasil passou por ela durante muitos anos, né? Mas é muito importante lembrar também que a depressão, ela é uma doença que hoje, se bem diagnosticada, ela tem tratamento e ela tem cura. A gente pode dizer que a depressão tem cura? Existem vários tipos de depressão. Então a gente precisa pensar, antes de qualquer fala sobre cura, a gente precisa pensar em qualidade de vida. É possível que um sujeito em depressão, medicado, fazendo atividades físicas, fazendo terapia, tendo uma boa rede de apoio, retorne a uma qualidade de vida. Então, isso é que é o mais importante. Então, nós temos diferentes tipos de depressão. Por exemplo, a depressão que faz parte de um transtorno bipolar, não existe cura para bipolaridade. Existe um acompanhamento que vai ser feito pelo resto da vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa é conseguir identificar, seja por meio de um profissional, né, de saúde mental, ou por meio de um médico, se esse paciente realmente está em depressão e por quê. Eu posso imaginar, por exemplo, uma depressão por conta de um luto, da perda de alguém, a perda de algo muito importante, que não necessariamente vai se perpetuar por muito tempo. Ou seja, é importante também a gente ter em mente que a depressão ela pode ser controlada, existem recursos, existe uma rede. Em alguns momentos, como a senhora falou, um momento mais atípico da vida, ela pode se acentuar, outras vezes ela pode diminuir, como também pode se tornar uma questão equilibrada para a pessoa, não influenciando na rotina dela, nos afazeres dela, na qualidade de vida dela. Exatamente. Né? Perfeito. Doutora, por que algumas pessoas podem tratar a depressão só com terapia e outras precisam aí de uma medicação, né? A gente sabe que cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, existem as particularidades, mas existe essa diferença também. Pode ser só terapia e pode ser associada à medicação ou pode ser só medicação. Você poderia falar um pouquinho mais disso pra gente? Tranquilamente. Essa depressão leve e moderada, é difícil até da gente falar isso, porque quem é que diz que ela é leve e quem é que diz que ela é moderada, né? Normalmente a gente precisa ir a um profissional de saúde mental, um psiquiatra, né, um psicólogo, para que isso possa ser verificado. Em alguns casos, a gente tem na terapia aquilo que o indivíduo precisa para a própria mudança comportamental. Porque, na verdade, se eu perco o sentido de vida
poder falar sobre esses afetos, sobre esses sentimentos, pode me trazer uma outra visão, né, da vida, da situação, da circunstância. Às vezes eu tenho pego muito no consultório, às vezes pessoas muito rígidas, não só com as situações, mas principalmente com elas mesmas. E essas pessoas, elas tendem a ver as coisas de uma maneira única. Então, se não deu certo aqui, é porque sempre não vai dar certo. Não, né? A gente está aí para viver os nossos processos ao longo da vida, entendendo que a vida, às vezes, pode ser um pouco mais dura para uns do que para outros, mas se você tem dúvida, procure um profissional, porque, na verdade, quem vai fazer essa determinação, juntamente com você, é claro, pelos sintomas, né, pelo paciente, é alguém da área da saúde, se ele vai precisar de medicação ou não. Maravilha. E agora a Trino conta com serviços, né, com toda essa expertise, toda essa experiência trazida aí pela doutora Fabrícia, que está fazendo o atendimento na sua clínica a você que é associado ao Plano Trino. Que maravilha isso, né, doutora? A gente está muito feliz em ter você aqui na família Trino. A gente sabe que o assunto depressão é um assunto muito extenso, a gente poderia marcar outros episódios, a gente vai ter outros episódios sobre o assunto, mas eu tenho algumas dúvidas ainda em relação a isso. Se há uma incidência, uma prevalência da depressão mais nas mulheres Sim. ou nos homens, e como que se dá isso no seu dia a dia? Como que você percebe isso e enfrenta isso no seu dia a dia como profissional, como psicóloga? As mulheres são mais acometidas pela depressão, né, do que homens. E aí a gente pode pensar nisso tanto por questões biológicas, porque a depressão também tem a característica genética, né? Se alguém na sua família teve depressão, você tem um risco maior de desenvolver a depressão. Quer dizer que vai desenvolver? Não, mas a gente precisa estar atento para isso, como qualquer outra doença física, né, que possa trazer. Então, mulheres são mais acometidas, até mesmo por conta de fatores sociais. Hoje existem mulheres extremamente sobrecarregadas, né? A gente mudou esse perfil aí de funcionamento. Existem condições, eu falo que a mulher ao longo do desenvolvimento foi dada a ela mais condições de falar sobre sentimentos. E muitos homens têm a depressão e não necessariamente procuram ajuda. E o mais importante quando a gente fala de qualquer doença mental, não espera chegar no limite, porque você não sabe qual é. Né? Eu não sei o quanto tempo mais eu aguento. Então, a gente vai tentando fazer um esforço pessoal que é importante, é relevante, mas ao mesmo tempo entender que às vezes sozinho você não consegue. Então, estar atento a isso e procurar ajuda o quanto antes. Sim, assim como a saúde física, né, doutora? Porque a gente vê também, por exemplo, a gente trabalha com médicos oncologistas, cardiologistas, e eles sempre falam, né? Quanto mais cedo o diagnóstico for feito, quanto mais precoce o diagnóstico feito, mais as chances de cura, mais as chances, né, de um prognóstico melhor. Assim também a nossa saúde mental, ou seja, sentiu algo, procure o atendimento. E para finalizar, doutora, eu queria perguntar o seguinte, qual é aquele sinalzinho de alerta, sabe? Se é que dá para ter aí um sinalzinho de alerta que seja não comum, que não vai ter um sinalzinho comum, mas que seja o mais comum com as pessoas que sentem ou que estão passando um momento difícil ou que passaram um momento difícil recente na sua vida. Eu citaria 2, né? Não é só isso, mas para a gente estar mais atento. Uma tristeza permanente, né? Ou seja, acordo triste, acordo desanimado, antes algumas coisas me animavam, não me animam mais, né? Como eu falei no início. Então, essa tristeza permanente. Alguns pacientes relatam também uma situação de se sentir meio anestesiado, sabe assim? Sim. Quase nada me abala. Os afetos, né? Eles ficam comprometidos. Então, tem uma festa. Que legal. Tudo bem. Ok. Vamos.
tem um velório. Ok, tudo bem. Meio que banalizando, né? É, porque existe um não reconhecimento desses afetos, existe um distanciamento que é feito até para sua autoproteção, porque se você fica em alerta o tempo todo, se você está sempre esperando o pior, porque os pensamentos pessimistas, eles são muito comuns, né? Sim. Então, você está sempre esperando o pior, você está num momento de se entender como alguém ou que não merece estar bem, ou que não merece continuar vivendo, enfim, é bastante delicado. Então, esses dois pontos aí a senhora colocaria como sinaizinhos de alerta para que a gente possa falar, epa, peraí, vou buscar ajuda, vou me abrir, vou conversar com alguém. E é importante buscar apoio com quem a gente se sinta à vontade, né? Com quem a gente realmente possa entregar os nossos afetos, né, doutora? Exatamente. E hoje aqui no Pod da Trina, a gente teve essa conversa maravilhosa com a doutora Fabrícia Morim Aride, ela que veio falar desse assunto que permeia, né, uma quantidade muito grande de brasileiros, que é a depressão, não só no Brasil, os países nórdicos também, a Europa, grande parte de países assim, que não é o Brasil, também sofre com a depressão, mas o importante é que ela trouxe pra gente que a depressão pode ser sim controlada e até ter cura aí para esse mal que assola grande parte da população em todo o mundo. Doutora, mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui. Prazer foi todo meu. Muito bom ter você aqui no Pod da Trina. Estou muito feliz. Obrigada.